o seguinte: Rota Rússia-Coreia do Norte. Uma investigação revela envio em massa de munições e tropas. Do que isso se trata? Vamos lá. A guerra entre Rússia e Ucrânia já se prolonga por mais de 3 anos e é um dos eventos que justamente redesenhou esse ambiente de segurança global. A Rússia se tornou, por exemplo, um país com mais de 24 mil sanções, segundo a plataforma Castellum.ai, que é provavelmente aquela que melhor monitora sanções no mundo, uma plataforma especializada de monitoramento. 24 mil sanções. É um dado que diagnostica muito de como o comércio e a segurança global têm se reformado. Agora, enquanto um acordo de paz é discutido entre Rússia e Ucrânia, um esforço da Casa Branca de Donald Trump, assim como a gente cobriu no nosso giro de notícias, nas nossas manchetes do Brasil e do mundo, o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, disse o seguinte: não é fácil concordar com os Estados Unidos nas partes-chave de um possível acordo para encerrar a guerra na Ucrânia. Ele disse que a Rússia jamais se permitiria depender economicamente do Ocidente de novo. Jamais se permitiria depender economicamente do Ocidente de novo. Isso substancia o que eu estava dizendo, uma reformulação do ambiente comercial, uma coisa que já vem de antes das tarifas, e do ambiente de segurança. E, de fato, a economia da Rússia buscou alternativas para sustentar o que se tornou a sua economia de tempos de guerra, e fazia com que esse conflito pudesse perdurar. Não é só um esforço militar, isso envolve também uma economia que possa continuar a suprir o exército russo em meio à invasão, e parceiros que possam fazer com que essa economia funcione. Agora, uma publicação conjunta entre o Open Source Center, que investiga inteligência de fonte aberta, inteligência publicamente consultável, junto com a agência de notícias Reuters, publicou, utilizando dados publicamente verificáveis, então um relatório. Imagens de satélite também complementam isso, e eles também tiveram falas de oficiais que corroboram. O que se documenta é o despacho de milhares de tropas, milhões de peças de artilharia, munições indo da Coreia do Norte para a Rússia, o que seria um fator-chave para viabilizar a continuidade da guerra por esses 3 anos. Enquanto é bem sabido que há cooperação entre Coreia do Norte e Rússia em meio à guerra, isso leva as coisas para uma outra escala e ajuda a gente a entender também como a economia russa conseguiu se formatar para sustentar o conflito. Nesse segmento, a gente explora o que essa matéria revela e o que a China também tem a ver com isso. Essa é a matéria: milhares de tropas, milhões de shells. Shells são cápsulas, disparos de artilharia. Muito bem, a gente vai cobrir isso na sequência e a gente começa trazendo o que a matéria traz à tona. E essas são algumas das imagens publicadas pela agência Reuters, gráficos muito bonitos que a matéria traz, mas desenhando a rota de como então essas munições vão primeiro por navio da Coreia do Norte até o extremo oriente da Rússia, depois passam por trem para chegar até a Ucrânia, numa rota parecida com a que os soldados fazem. Milhares de soldados, milhões de tropas sendo enviadas. A gente passa pela apuração. Segundo a reportagem, desde o final de 2023, aproximadamente 14 mil soldados norte-coreanos, segundo a reportagem então, foram enviados para apoiar as forças russas, especialmente na região de Kursk. Vocês vão lembrar, em 2024, a Ucrânia invadiu também uma parcela do território russo. As tropas norte-coreanas foram principalmente empregadas, ao que se sabe, para rechaçar essa invasão ucraniana no território russo em meados de 2024. O território foi basicamente recobrado pela Rússia agora e houve também novas incursões ucranianas em outras partes do território russo, apesar dessa retomada. Apesar de inicialmente sofrerem baixas pesadas devido à falta de experiência e equipamentos, a reportagem fala que esses soldados se adaptaram rapidamente ao campo de batalha. Além dos soldados, como a gente dizia, ao envio em massa de munições, a Coreia do Norte forneceu então milhões de projéteis de artilharia à Rússia nos últimos 20 meses. Isso foi transportado por mar e trem, reforçando significativamente as posições russas na frente leste desse confronto. É mesmo dito que em determinados períodos houve uma dependência desses carregamentos. A maioria das munições utilizadas por algumas unidades russas era de origem norte-coreana, segundo a reportagem. E especialistas ucranianos estimaram que essas munições chegariam então até 70% do total utilizado por certas unidades, não por todo o contingente, mas por certas unidades na frente de batalha. De forma interessante, a gente passa pelo seguinte: as imagens que você vê ao lado trazem fotos de satélite para substanciar isso. A gente aqui evita, por padrão de diretriz editorial mesmo, é uma questão que a gente entende que é melhor, mais íntegra, a gente evita noticiar matérias que tenham fontes anônimas comentando alguma coisa que não foi publicada, onde a gente não tem confirmação oficial ou não pode verificar de forma independente. O motivo pelo qual a gente decidiu noticiar essa reportagem é que, além de fontes anônimas de governos que corroboram isso, o governo ucraniano, por exemplo,
Isso inclui fotos de satélite publicamente consultáveis e que a gente pode verificar de forma independente. Por isso a matéria ganha essa relevância. E aí você vê aí, então, essa rota desenhada e algumas das fotos de um dos navios fazendo essa rota. Mas, de forma mais interessante, aqui é a imagem de satélite que revelam 64 embarques de munições da Coreia do Norte para a Rússia. Elas foram tiradas entre setembro de 2023 e março de 2025, 20 meses. Navios russos como o Angara e o Lady R transportaram os armamentos do porto norte-coreano de Rajin, então, para os portos russos de Vostokny e de Donai, de onde foram por trem até depósitos perto da Ucrânia. Isso é o que essas imagens de satélite revelam, corroboradas aí sim por fontes consultadas pela agência Reuters. 20 meses, milhões de projéteis de artilharia, milhares de tropas, 14 mil soldados, e por vezes isso permitiu a sequência do combate de unidades inteiras na linha de frente. As imagens de satélite estão ao lado. Claro, isso traz um impacto estratégico. A colaboração entre a Rússia e a Coreia do Norte fortaleceu significativamente a capacidade militar russa, especialmente em certos momentos críticos do confronto, como, por exemplo, a retomada da região de Kursk. O motivo pelo qual isso é crítico não é só militar na frente de batalha, mas também diplomático. Conforme vinha aí a presidência de Donald Trump na reta final de 2024 e naqueles primeiros dias de 2025, Kursk também era uma região crítica da perspectiva diplomática, pois, se Trump queria um acordo, e já é o que era dito, era sabido que essa região poderia ser um ativo-chave na mesa de negociações. E as tropas e munições da Coreia do Norte desempenharam um papel-chave nessa retomada. Isso também destaca a cooperação entre os dois países, como a gente dizia, uma economia de tempos de guerra. Exige que certas parcerias sejam cortadas e que se reconfigure a indústria para poder continuar combatendo. Essa parceria mostra agora o quão crucial isso foi para a Rússia no confronto. De forma interessante, a gente pode discutir também a participação da China nisso. A gente traz agora, isso é ainda evidência anedotal, então, evidência de um delator, fica essa ressalva, mas os dados a respeito da cooperação da China é bem registrado, envolvem também a possibilidade de evasão de sanções, a venda de petróleo em massa para a China como um mercado alternativo, quando houve os cortes na Europa e quando as sanções começaram a morder também em outras partes do planeta. A Índia também foi um mercado alternativo de energia, mas a China em especial tem um contexto a mais. Voltando lá atrás em fevereiro de 2022, depois das Olimpíadas de Inverno que havia em Pequim, foi assinado o Acordo de Cooperação Sem Limites, sem áreas para cooperação proibidas, entre Moscou e Pequim, entre Rússia e China. No contexto onde as Forças Armadas da China, mesmo na sua doutrina de guerra, incluem guerra híbrida, isso ganha uma dimensão maior, certo? No século passado, a interação entre a Rússia e a Coreia do Norte foi o que viabilizou a imposição mesmo da ditadura comunista ali na Península Coreana. Mas a China teve um papel chave naquela época. O general Pang Da-Huai, do Partido Comunista Chinês, foi chave para os avanços da Coreia do Norte durante aquela guerra, em um momento onde a Coreia infligiu baixas muito expressivas contra os Estados Unidos. E aquela situação, de fato, não teria sido possível sem a articulação do Partido Comunista Chinês. Para citar uma fonte, o que a gente sempre gosta de fazer, os historiadores Jung Chan e John Halliday documentam isso bem na melhor biografia escrita sobre o Mao Tse-tung, Mao, a História Desconhecida. O Partido Comunista Chinês foi chave naquela época e, trazendo isso para os dias modernos, é possível que seja chave também não só na manutenção da economia de tempos de guerra da Rússia, mas falando mais amplamente também sobre a questão com a Coreia do Norte. Os dados que a gente traz, e essa é a matéria do Epoch Times que está disponível no nosso site, epochtimes.com.br, é a seguinte. Em dezembro do ano passado, o ex-professor de Direito da Universidade de Pequim, Yuan Hongbin, ele que foi um delator, forneceu informações privilegiadas que obteve de membros da chamada Segunda Geração Vermelha. Lá eles falam da primeira geração vermelha, segunda geração vermelha, terceira geração vermelha, às vezes chamados também de os príncipes do Partido Comunista Chinês ou príncipes vermelhos. São basicamente os filhos da alta cúpula do Partido Comunista Chinês que fazem parte daquela casta dinástica na alta cúpula do partido. Segundo Yuan, todo esse apoio militar veio do PCC, com a Coreia do Norte atuando apenas como uma luva branca. Essa é uma expressão chinesa, uma luva branca, é uma expressão para quem está fazendo, de fato, o trabalho sujo. Era como se fosse o laranja, o frente, então, que fazia isso. Isso é o que ele alegava, e ele fazia essas denúncias mesmo em dezembro do ano passado, de que isso estava ocorrendo antes de haver uma investigação como essa que comprovasse com fotos de satélite e com oficiais da Ucrânia.
Então, por isso, até ganha mais alguma credibilidade o que ele vem dizendo. Afinal de contas, ele acertou sobre o que agora se comprovou por uma investigação independente e por fotos de satélite. Vamos a mais do que ele dizia sobre a participação do Partido Comunista Chinês. Ele que alega que esse apoio coreano, então, seria uma fachada para apoio do Partido Comunista Chinês. Ele fala que, enquanto lecionava na Universidade de Pequim, tinha acesso ao alto escalão do Partido Comunista Chinês e entre os seus chamados companheiros de bebida, pessoal que bebia com ele, estaria o próprio Xi Jinping. Ele fala que isso foi antes dele ser o secretário-geral do Partido Comunista e em uma época anterior ainda. Xi foi, naquela época, governador da província de Fujian, também circulava na alta cúpula universitária. Ele que teve esses contatos no passado e seguiu com esses contatos depois. O que ele alega é que ele teve recentemente acesso a um relatório produzido em setembro de 2024 por um grupo de reflexão composto por 9 grandes especialistas em geopolítica e estrategistas militares do Exército de Libertação Popular e do Ministério das Relações Exteriores. Ele, então, inserido nesse grupo de conversa, teria obtido acesso a um relatório. De acordo com esse professor, a Coreia do Norte só enviou armas e tropas para a Rússia devido ao apoio ativo do partido. Nas palavras dele, o custo da logística e dos equipamentos para 100 mil forças especiais, ele colocou esse número, 100 mil forças especiais, um contingente que estava ainda dentro da Coreia, não ido inteiramente para a Rússia, mas ele disse, essas forças especiais norte-coreanas são financiadas pelo Partido Comunista Chinês, que ele disse também fornecer continuamente armas para a Rússia via Coreia do Norte, dizendo então que a Coreia do Norte seria uma operação de fachada. Segundo a análise dele, a população faminta de menos de 30 milhões de habitantes não teria capacidade para produzir armas na quantidade em que a Coreia estaria exportando para a Rússia e que agora se confirmou, esteve e está exportando. Isso ajuda a gente a ter mais contexto e, claro, é uma denúncia de uma pessoa que vem de dentro do partido, que teve acesso a essa cúpula, com um delator, sem ter outras evidências para comprovar o anedotal em mãos, a gente toma as coisas com muita cautela. Mas a gente traz isso à tona porque esse delator veio a público com o Epoch Times no passado, com a nossa matriz americana nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que, de fato, teve acesso a membros da alta cúpula do partido no passado, incluindo Xi Jinping, antes de se tornar secretário-geral do partido, e trouxe essas denúncias. A gente aguarda, mas parte do que ele alegava do tráfico em massa de munições e projetos de artilharia indo da Coreia para a Rússia se comprovou. Fica o registro, então, desse delator e fica o registro, então, de uma investigação que, trazendo as fotos por satélite, a gente coloca elas de volta na tela, dos navios saindo, então, da Coreia do Norte e indo para a Rússia, levavam milhares de tropas e milhões de projéteis de artilharia.